Opa, mais uma vez, graça e paz, que a glória do Senhor esteja na vida de todos aqueles que amam a verdade. Hoje eu estava olhando aqui a lição da Escola Sabatina. Hoje é 6 de março de 2025. Vem trazendo um assunto bem interessante, que todos nós já sabemos que estamos dentro de um grande conflito e há muita dificuldade que está acontecendo na vida dos seres humanos por causa desse conflito. A lição diz o seguinte, hoje, quinta-feira, diz o seguinte: o conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações do diabo contra o seu governo, sua bondade e sua justiça. É uma espécie de processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Isso envolve o universo inteiro. Não é só o conflito entre Cristo e Satanás, mas envolve o universo inteiro. Não tem só a Terra, não. Tem outros planetas, tem outros seres que estão observando. E aqui a disputa é sobre o caráter de Deus, a justiça de Deus. Que um acusador se levantou fazendo acusação e não provou nada dessa acusação que ele fez contra o nosso Criador, contra Deus. E Deus deu um tempo. Deu um tempo que a disputa aqui, como diz aqui a lição ainda, tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre suas afirmações. Cada lado tem que demonstrar suas afirmações. Se fosse para duelar na força, não existiria conflito, que Deus acabaria com tudo isso rapidinho. Só que existem outros seres. O texto aqui da lição está dizendo que abrange o mundo inteiro. Então, se Deus destrói Satanás, naquele momento ali, os outros seres iam se vir a Deus com medo? Olha, se nós errar, ele vai matar a gente. Mas Deus não usou a força. Deus usa a inteligência, o amor, para mostrar para todo o universo a justiça dele é justa. A justiça de Deus é justa. Então, está falando aqui na lição que quando alguém faz uma acusação, essa pessoa tem que provar. Me chamou a atenção a lição de hoje, de quinta-feira, nesse sentido. Se alguém faz uma acusação e não prova nada, como é isso? Como é que pode isso? Cada ser humano que entra nesse engodo de acusar os outros sem ter prova e achar que levou vantagem porque foi beneficiado naquela acusação, forjou mentira, panelinha, formação de panelinha. Vamos eliminar esse irmão, fazendo justiça própria. Tem muita gente assim, só porque está no poder. Só porque está no poder. Tem uma história no livro de Daniel, capítulo 5, do rei Belsazar, que ele deu um banquete, deu uma festa. E esse rei era muito orgulhoso, muito poderoso também na terra, e achava que não tinha ninguém acima dele, que ele poderia fazer o que quisesse. Mandou chamar mais de 1000 autoridades, deu um banquete, chamou as suas mulheres, suas concubinas, e começou aquela algazarra, aquela festa. Mandou pegar os utensílios, os copos de ouro, que o seu pai, o seu avô, Nabucodonosor, haviam tirado lá do templo. Ele mandou buscar os copos e começou a botar bebida e bebendo, aqueles copos que era dedicado às coisas de Deus, consagrado ao Senhor.
E ele começou a fazer agora, profanando tudo, criando a maior bagunça e se achando um poderoso. De repente aparece uma mão numa parede escrevendo lá umas coisas que quando ele viu, ele ficou assustado e começou a ficar com medo. E mandou chamar todos os sábios para explicar aquilo ali. E quem descobrisse, ele daria uma veste, uma caneta de ouro, uma autoridade, e seria a terceira autoridade no seu reino. Atrás de Nabonido, Belsazar, essa terceira pessoa que seria mais honrada, no caso, ele deu para Daniel. Ele queria dar para Daniel essa autoridade, só que Daniel não aceitou. Primeiro ele chamou vários sábios ali para identificar o que estava escrito ali, o que aquilo significava. Nenhum sábio ali entendeu explicar aquilo ali. Porque o assunto espiritual se define espiritualmente. E não é qualquer pessoa que entende dos assuntos espirituais. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Que as coisas espirituais se definem, se entendem espiritualmente. Então, apareceu ali Daniel. E Daniel foi introduzido para dar a explicação do que estava escrito naquela parede ali. E aquele rei, todo orgulhoso, cheio de si, quando viu a sentença, entrou em desespero e foi destruído. Justiça, quem faz justiça é Deus. E toda injustiça, a palavra do Senhor diz no livro de Naum 1:3, não vai ficar impune não. Está no livro de Naum 1:3. Nenhuma injustiça vai ficar impune. Então são histórias, irmão, que a gente vem trazendo aqui, que nós temos que viver e praticar a palavra de Deus. A acusação que se levantou contra mim não foi provada nada. Até aqui eu estou pedindo um laudo. De hoje que eu peço um laudo, nada. Quem fez essa acusação pode até se achar beneficiado, tá alegre, feliz no momento. Mas vai chegar o momento que vai ter que prestar conta a Deus. Porque tem uma lei no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pode ser a autoridade, pode ser o grande, pode ser o pequeno, não importa. Deus é o Deus do universo, é o juiz do universo. Um dia o universo vai ter que prestar conta ao universo. Porque não se pode fazer assim, irmão. Quando uma pessoa é ímpia, como Belsazar, na ignorância dele, que não conhece o mundo espiritual, mas partindo de dentro de quem diz que conhece a Bíblia, que tem intimidade com a Bíblia, essa intimidade está duvidosa. Porque quando nós temos intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o espírito de profecia, nós praticamos o que está escrito nela. Nós podemos até cometer erros, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Mas insistir no pecado, insistir no erro e dizer que isso está certo, é o mesmo de uma pessoa estar cometendo um pecado acariciado, está gostando do pecado. É a mesma coisa de você conhecer uma verdade, não, mas a tradição ensina dessa maneira, historicamente sempre foi dessa maneira, eu tenho que seguir dessa maneira porque a tradição ensina assim, sempre ensinou assim. Aí eu tenho que seguir no erro. Isso chama-se pecado acariciado. Desfazendo da Bíblia. Quando a gente está desfazendo da Bíblia, chama-se pecado acariciado, que vai levar à morte. Porque está no livro de Atos 17, verso 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando nós não conhecemos certos assuntos, você é um ignorante. Você aprendeu daquele jeito, acha que está certo. Mas se você descobriu a verdade hoje,
você tem que mudar de posição. Não, a Bíblia está falando assim, eu fui enganado, eu não sabia não. Ah, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ah, mas ele aprendeu isso aqui, foi agora, com fulano de tal. É a acusação que tenho recebido, outra acusação. Ele aprendeu com fulano de tal isso aí. Mas está errado isso aí? Tem certos assuntos que eu estou ensinando, está errado? Qual assunto? Não, qual assunto que eu estou ensinando que está errado, então? Essas pessoas que estão me proibindo de pregar a palavra de Deus, vai ter que responder para Deus. Vai ter que explicar direitinho essa acusação aí. Da minha parte, lá na comissão, quando eu estive reunido com eles, eu já liberei perdão. Eu perdoo, está perdoado. Agora, as consequências, que está no livro de Gálatas 6, verso 7, cada um vai ter que responder diante de Deus. Cada um, porque causou sofrimento, constrangimentos, impedindo de fazer a obra do Criador, perante todo mundo. Até aqui não vi nenhuma aprovação. Nenhuma, foi por causa disso, disso e disso. Você está sendo passando por essa disciplina por causa disso, disso e disso. Até agora não vi nenhuma explicação. Mas vai ter que se explicar para o Criador. Então, esse conflito, um grande conflito que eu estou vendo aqui, Deus deu um basta nele, não no grande conflito, mas no inimigo, Deus deu uma freada nele quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus decretou ali a sentença de morte para Satanás e garantiu o plano de salvação para o povo de Deus. Olha o que está escrito aqui no livro de Gênesis 3,15. Deixa eu ver aqui. Falando sobre esse grande conflito. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Deus está dizendo que não tem nenhum acordo entre esse inimigo e a mulher. Essa mulher aqui representa a igreja, o povo de Deus. Deus está dizendo que não tem nenhuma amizade com o povo de Deus com Satanás. Ele diz mais. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Não tem nenhum acordo também de amizade entre Cristo e Satanás, entre a sua descendência do inimigo com a descendência dela. A descendência dela quem? A descendência da mulher que é Cristo. Não há nenhum acordo, nenhuma amizade com Satanás. Esta esmagará a sua cabeça. Esta é a descendência dela, Cristo, no caso, esmagará a sua cabeça. E você picará o calcanhar da descendência dela. Esta profecia aqui se cumpriu parcialmente. Ferir o calcanhar aqui, nesta profecia, se refere à morte de Cristo na cruz. Mas não foi aquele sofrimento causado por Satanás em Jesus que tirou a vida de Jesus. Não foi aquele sofrimento ali que tirou a vida de Jesus, não. Porque está escrito no livro de João 10, verso 18. Jesus disse, a minha vida ninguém tira, eu a dou voluntariamente. Então, quando Jesus morreu ali na cruz, em Apocalipse 12, verso 10, está confirmando ali que garantiu a salvação. Os anjos no céu deu um brado de alegria após Cristo morrer na cruz, porque ali confirmou o plano de Deus da salvação para o povo de Deus e a condenação de Satanás. Então, o cumprimento dessa profecia de esmagar a cabeça vai estar lá em Apocalipse 20, verso 10, quando Satanás será lançado no lago de fogo. Aí essa profecia vai se completar. Porque parcialmente ele feriu o calcanhar de Cristo, mas Cristo vai esmagar a cabeça da serpente definitivamente quando ele for lançado no lago de fogo. Então, hoje em dia, irmão, nós temos que ver o seguinte. No livro de Provérbios está falando que está havendo certas coisas que estão distorcendo a palavra de Deus de tal maneira
que quem está certo passa a ser acusado e quem está errado passa como correto, como certo. É Deus falando aqui no livro de Provérbios, por causa desse conflito, por causa dessa guerra. Provérbios 18, verso 5. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Provérbios 18, verso 5. Isso tem ocorrido nesse grande conflito. Mas Deus fará justiça. Quem faz acusação tem que provar. Tem que provar. Deus está chamando o seu povo para uma aliança eterna com Ele. E nessa aliança, nós não podemos deixar de obedecer a palavra do Senhor. Tem uma característica dos 144 mil que eu quero deixar aqui para a igreja, para o povo. Uma característica que nós devemos estudar e botar em prática, que está aqui no livro de Apocalipse 14, 1. Eu estou falando da característica dos 144 mil. É isso aqui, ó, irmão, que a gente tem que praticar e lutar por isso aqui, ó. O que está dizendo aqui? Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. A característica e que nós temos que lutar é para isso aqui, irmão. Ter o nome de Deus estampado na testa e o nome de Jesus estampado na testa. O que significa isso? Obedecer a lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. O testemunho o espírito da profecia é o espírito de Jesus. Nós temos que crer na palavra de Deus e no espírito da profecia, que é o espírito de Jesus. Quando nós apresentamos uma verdade, nós temos que apresentar de acordo com a Bíblia e com o espírito de profecia. Essa característica está dentro dos 144 mil, em obedecer à lei de Deus e ser fiel a Jesus. Custe o que custar. Esse grupo dos 144 mil defende a lei de Deus e luta pela fé de Jesus. Tem a fé de Jesus. São características daqueles que amam a palavra de Deus, que amam a lei de Deus. São características de pessoas que querem estar com Jesus na eternidade. São características de quem quer estar com Jesus, obedecendo a palavra de Deus. E os 144 mil, irmão, esse número de pessoas vai ser escolhido no período, vai ser escolhido, Deus já sabe todas as coisas, mas vai ser definido no período do decreto dominical, porque Deus sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça. Deus sabe todos os nossos dias de vida. Deus sabe até o dia da nossa morte. Está no livro de Jó 14, verso 5. Ele fala que ele sabe até o dia da nossa morte. Então ele sabe quais são as pessoas que vai completar aquele número ali de 144 mil para proclamar a última mensagem de Cristo na terra, a tríplice mensagem angélicas. Esse grupo, como diz em Apocalipse 14, 4, eles são os primeiros a serem selados. Para quê? Para proclamar a tríplice mensagem angélicas para a grande multidão que vem da hora undécima. A pregação do Evangelho não vai terminar como um fracasso. Vai terminar com uma colheita muito grande. Uma multidão de pessoas
de todas as tribos, raças, línguas, todas as nações, de todas as nações, virão e se converterão a Jesus. Jesus fará o último clamor, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Jesus fará o seu último clamor. Enquanto os 144 mil está apresentando ao mundo a última mensagem de salvação, a tríplice mensagem angélicas. Nós temos que lutar por essa verdade. Nós temos que lutar pelo caráter e o testemunho de Jesus na nossa vida. Esse negócio está fazendo acusação sem provar nada? Isso não é coisa de Deus não, irmão. Nós temos que falar a verdade. No livro de Gálatas, eu quero apresentar uma mensagem aqui no livro de Gálatas 4. Livro de Gálatas 4, verso 16. Olha o que Paulo está falando para os Gálatas. Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Só por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Por quê? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Porque é assim que eu estou sendo tratado. Quando se faz uma acusação, tem que provar. Não existe esse negócio de fazer acusação e não provar nada. Mas eu confio em um advogado que está no céu. Eu vou até ler, eu gosto de ver isso aqui. Esse advogado, ele defende todos aqueles que amam a verdade. Todos aqueles que amam a verdade. Está no livro de Jó. Está no livro de Jó. Jó, capítulo 16. Verso 19. Diz o seguinte: eu sei que no céu tem quem me defenda. O meu advogado lá está. Jesus é o nosso intercessor. É o nosso mediador. 1 Timóteo 2:5 fala que ele é o nosso intercessor, nosso mediador. Ele está no santuário celestial hoje, ocupando duas funções. Ele é intercessor e juiz ao mesmo tempo. Porque ele está fazendo a obra de expiação lá no santuário celestial desde 1844. E o nome de cada um de nós, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:10, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o nome do Senhor, e o nosso nome, o nome de cada um de nós, está sendo avaliado lá no trono de Deus, perante o juiz do universo. O único que pode abrir o livro selado, e julgar a vida de cada um que ali está. Porque está escrito em João, né? No livro de João, João diz, no capítulo 5 de João, verso 22 e verso 27, João diz que ao Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João capítulo 5, verso 22 e verso 27. Então esse advogado que está no céu é um advogado justo, é um advogado que defende a justiça. O culpado ele não terá por inocente. Ele fala isso no livro de Naum 1:3. Quem tiver culpa, quem tiver erro, vai ter que responder diante de Deus. Seja quem quer que seja. Então, diante dessa verdade, dessa verdade que nós sabemos, nós conhecemos, nós temos que procurar andar justo na presença de Deus, na palavra do Senhor. Se tem alguma falha, se tem alguns erros, vamos sentar aqui e vamos corrigir. Mas vamos apresentar a verdade. Vamos falar a verdade. Como é que Deus ensina? Como é que a palavra de Deus está ensinando? Como é que eu estou ensinando? Então cada um vai ter que apresentar diante da Bíblia. Porque tem um livro aqui, ó, que eu acho interessante essa parte aqui, ó. Esse livro fala aqui, Testemunhos para Ministros, página 114. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus,
não se deve este se levantar em oposição a ela. Deus não se deve, se levantar a ela. Devem ir à Bíblia, comparando-a com a lei e ao testemunho. E se não suportar a prova, não é verdadeira. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não se deve este se levantar em oposição a ela. Deve ir à Bíblia, comparando-a com a lei e ao testemunho. E se não suportar a prova, não é verdadeira. Então, a nossa regra de fé, que Jesus deixou muito claro, lá no livro de Isaías 8, verso 20, a lei e o testemunho, a Bíblia e o espírito de profecia. 2 Crônica 20:20. Temos que crer em Deus e no espírito de profecia, nos profetas. Então, qualquer assunto que nós for estudarmos sobre a palavra do Senhor, a base e a regra é a Bíblia e o espírito de profecia. Ah, mas o doutor fulano de tal escreveu um livro ali que vem trazendo um artigo. Isso não é regra para o povo de Deus. Não, aí está fugindo da regra, do que Deus está falando no livro de Isaías 8, verso 20. A regra de Deus para estudar a Bíblia é a Bíblia e o espírito de profecia. Que tudo já está sendo explicado. Tem as perguntas e tem as respostas. Tudo. Dentro da Bíblia e dentro do espírito de profecia. Então, apresentar alguns argumentos fora da Bíblia e dizer que isso está certo, isso não é regra de fé para o povo de Deus, não. A nossa regra é a palavra de Deus. Romanos 10:17 fala isso. Que Deus abençoe a todos. Conflito sempre acontece. O culpado vai ter que pagar pelos seus erros, não tem como. Mas Deus está chamando o seu povo para uma aliança, para um arrependimento, confessar seus pecados, entregar sua vida a Jesus, rever os conceitos. Se tem alguma coisa errada, ainda há tempo de se corrigir. O único que julga com justiça é o Senhor Jesus. Por isso que ele está fazendo a obra de expiação lá no céu. Homem nenhum tem direito de julgar o outro. Pode dar uma disciplina, provando que está realmente aconteceu alguma coisa errada, tal. Tem o direito de disciplina também. A Bíblia fala isso, sim. Agora, tem que agir dentro da palavra, dentro da justiça. Não se pode estar dando disciplina à toa, não, sem provar nada. Não é assim também, não. Toda injustiça, cada um vai ter que prestar conta a Deus. Deus está chamando o seu povo para um arrependimento, para a confissão de pecados, para a entrega à sua vida a Jesus. Porque Deus age por amor. A justiça de Deus, a sua base é por amor. Amor e honestidade. Então, ele não usa força. Quem usa força para oprimir os outros é Satanás. Deus não usa força nem a violência. Deus usa o amor. Ele convence com amor, através do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não veio aqui para condenar. Ele não condena ninguém também, não. Somos nós mesmos que nos condenamos com as nossas atitudes. Não é Deus que condena ninguém. Somos nós mesmos. Por isso que Deus diz lá no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama todos. Deus quer salvar todos. Mas nem todos aceitam esse amor. Tem que aceitar esse amor e seus ensinos. Que falar dos ensinos de Jesus, eu acho muito maravilhoso. São lindos demais os ensinos de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. É uma mensagenzinha de reflexão. Estou aqui para condenar ninguém, julgar ninguém. Eu estou enfrentando acusações. Eu que estou enfrentando isso. Estou entregando nas mãos do advogado, que já está falando aqui. Capítulo 16, verso 19. Eu sei que no céu tem quem me defenda. O meu advogado lá está. Oremos a esse advogado. Justo Deus, justo Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome. Estamos aqui na condição de pecador, seres humanos, falhos, devido a esse conflito, pecado. Não nasci no lar cristão. Muitos aí nasceram no lar que não conheciam a verdade. E nós ainda estamos passando por um processo de transformação, porque o nosso caráter está sendo transformado para que o Filho de Deus venha habitar inteiramente nas nossas vidas.
está no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, que o nosso caráter está sendo formado em Cristo. Então, nenhum de nós tem um caráter formado em Cristo ainda. Está sendo formado. Por isso que acontecem essas coisas entre nós. Nós erramos muitas vezes. Mas o nosso caráter está sendo formado em Cristo. Diz a tua palavra no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. E sobre essa situação, Senhor, desse conflito terrível que todos nós estamos envolvidos. Nos colocamos do teu lado, queremos obedecer a tua lei, a tua palavra, que é justa, que essa foi a acusação de Satanás, dizendo que tua lei é injusta, que o seu amor não é verdadeiro, fez uma série de acusação, mas o Senhor Jesus se colocou ali e veio na terra como um homem e provou que é possível guardar a tua lei, e ele guardou a tua lei, e ele venceu. Ele venceu. Por isso que ele é digno de abrir o livro selado de 7 selos e julgar com justiça. Muito obrigado por esse Deus maravilhoso, por esse advogado maravilhoso, que compreende todos nós e que luta pela nossa salvação. Jesus não luta pela nossa derrota, pelo nosso sofrimento. Ele diz que não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Ele luta pela nossa salvação. Ele quer nos resgatar. Para isso ele morreu para isso. Foi para isso que ele morreu. E eu aceitei esse sacrifício e aceito esse sacrifício. Não estou negando o sacrifício de Jesus. Acusações acontecem, mas colocamos tudo isso nas tuas mãos, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados e abençoe a todos nós, que a nossa mente tenha a mente de Cristo para fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque ainda há tempo de recuperação, ainda há tempo de se entregar a Jesus, há tempo de fazer certo, que o Senhor está dando essa oportunidade. E muito obrigado e agradecemos em nome de Jesus. Amém.